Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui de Edições Vida Nova. Mesmas palavras, universos distintos. Evangélicos e católicos romanos acreditam no mesmo evangelho? É a pergunta que o Leonardo de Chirico se propõe a responder nesse livro. Nós estamos aí no período da Reforma Protestante, né? Mês de outubro, dia 31 de outubro agora se completa aí os 505 anos da Reforma Protestante. E a Reforma teve um papel abrangente aí, isso é inegável, mas o ponto principal da Reforma foi o seu embate com a teologia católico-romana, sobretudo na pessoa ali de Lutero, Martim Lutero, o precursor ali da Reforma, né? Talvez o principal nome, e depois também com a segunda geração da Reforma, né? Melanchthon, Beza, e depois Calvino e tudo mais, Bucer, né? Todos eles estiveram aí nesse ambiente de embate, de discussão, de diálogo com o catolicismo, com a teologia católica. O tempo passou, né? Houve essa ruptura, como vocês sabem, o tempo passou. E recentemente, algumas alas, tanto do luteranismo quanto do catolicismo, têm tentado uma reaproximação, né? Tem tentado até, foi produzido, na verdade, não foi produzido um documento aí que, de certa forma, tenta unir novamente aquilo que foi separado na reforma lá atrás. E muitas pessoas seguem tendo uma impressão, e não só por causa desse documento, mas enfim, por outros motivos, muitas pessoas seguem tendo uma impressão de que catolicismo e protestantismo, na verdade, eles são dois braços de um mesmo corpo, ou duas perspectivas, dois pontos de vista de uma mesma realidade, ou, trazendo aqui de forma mais clara, que tanto católicos quanto protestantes adoram o mesmo Deus e tudo mais. Esse livro do Leonardo de Chirico, ele tende, então, meio que a desconstruir um pouco dessa ideia, mostrando que, ainda que católicos e protestantes, em algumas questões, eles utilizem as mesmas palavras, eles utilizem os mesmos termos, na verdade, quando cada um desses dois grupos está utilizando um determinado termo, aquilo dentro daquela estrutura teológica tem um significado que é bem diferente do significado que teria dentro da outra estrutura teológica. Essa, basicamente, é a ideia. Ele divide o livro aqui em 4 partes, em 4 capítulos, para, em cada um desses capítulos, então, mostrar isso. Por exemplo, primeiro capítulo. As mesmas palavras no mesmo universo, alguns pontos de vista comuns postos em xeque. O que ele vai fazer aqui a partir da página 23? Ele vai pegar ideias, pontos de vista que são comuns entre os dois, mas ele vai mostrar que esses pontos de vista, ainda que sejam comuns, como eu já falei que é a temática do livro, eles não são necessariamente a mesma coisa. E o ponto de partida dele aqui é, na verdade, uma avaliação que 2 estudiosos fizeram, Mark Noll e Caroline Nystrom, que buscaram então identificar esses pontos de vista e buscaram escrever sobre isso, mostrando então que são coisas incomuns, que são coisas que caminham lado a lado aí dentro dessas duas vertentes. E chegam ao ponto, então, por exemplo, de afirmar isso daqui, olha só. Os evangélicos podem aceitar a maior parte do catecismo católico romano. E isso é complicado, porque ainda que essa iniciativa ela vá contribuir para que se tenha, então, uma compreensão melhor do catolicismo, né? Porque muitas vezes se bate, se ataca sem ter noção, mas ele vai mostrar que é difícil defender teologicamente os pontos que o catecismo da Igreja Católica defende, ainda que tenha alguma proximidade. Então ele vai dizer o seguinte, olha, ao sondar a exposição daquilo em que Roma crê nessa forma codificada, os autores defendem que os evangélicos podem adotar ao menos
2/3 dele, ou seja, 2/3 do Catecismo da Igreja Católica. Aí ele segue: esse suposto consenso advém da ortodoxia comum, baseada nos antigos credos trinitários e cristológicos, a natureza trina de Deus, a encarnação de Jesus Cristo como Deus-homem, a necessidade de salvação, a realidade da Igreja, a esperança da salvação eterna e assim por diante. E aí ele segue: os vocábulos básicos do Evangelho são os mesmos que se encontram no Catecismo. Por exemplo, Deus, Jesus Cristo, Bíblia, pecado, fé, salvação. Mas aí, depois de fazer essa apresentação, ele vai fazer, então, obviamente, o entretanto. Ele vai trazer o entretanto, porém, todavia. Ele diz: há outro lado da moeda. Como acadêmicos honestos, Noll e Nystrom admitem mais adiante que quando o catecismo fala de Cristo, ele o entrelaça com a Igreja ao ponto de transformá-los em um só, o que é inaceitável para os evangélicos, que consideram ser exemplo de idolatria a exaltação de uma realidade criada. Basicamente, o que ele está trazendo aqui é que é difícil, então, ainda que o catolicismo fale de Deus, Igreja, Jesus e tudo mais, mas é difícil ou impossível defender essa noção de que os protestantes poderiam, então, acatar o catecismo, porque nesse único exemplo que ele está dando aqui, que é a questão, por exemplo, de Cristo, o entendimento da teologia católica é que Cristo e a Igreja meio que se mesclam pelo fato de Cristo ser o cabeça e a Igreja ser corpo e tudo mais, e a Igreja acaba sendo elevada a uma posição, enfim, quase semelhante à de Cristo, o que é, obviamente, considerado por nós protestantes algo herético, totalmente idólatra, né? Não é isso que a Bíblia apresenta. E aí ele segue: obviamente, em certo sentido, Roma confessa o Jesus Cristo histórico como Filho de Deus feito homem. Todavia, também é verdade que Roma apela para o mesmo Cristo a fim de amparar outras doutrinas e práticas que não são bíblicas. Então, ele já faz essa separação. O outro ponto aqui de vista comum é que essa é uma nova era para evangélicos e católicos, diferente daquela era do catolicismo imperial, diferente daquela era do catolicismo oposicionista e tudo mais. É uma era diferente, onde pode haver, então, essa proximidade, onde pode haver essa unidade, vamos dizer assim, e ele vai destruir isso. Terceiro ponto de vista: nós temos em comum o cristianismo niceno. E aí, cara, é aqui que eu acho talvez um dos pontos altos aqui da argumentação dele. Porque ele diz assim, olha, em primeiro lugar, o vocabulário de Nicéia, a qual todas as confissões se referem, é o mesmo. De novo, como a gente viu lá atrás: Deus, Pai, Jesus Cristo, salvação, Espírito Santo, Virgem Maria, Igreja, Santa Igreja Católica, Apostólica, batismo, remissão de pecados. Termos, né? Vocabulário. No entanto, embora os significantes sejam os mesmos, na medida em que os mesmos sons se combinam para formar as mesmas palavras, juntadas na mesma ordem, não se pode dizer o mesmo do significado teológico dos vocábulos empregados. Quando um católico romano se refere à Virgem Maria, à salvação, à Igreja e assim por diante, será que ele quer dizer a mesma coisa que um evangélico, um ortodoxo oriental ou um protestante liberal o fariam ao utilizar as mesmas palavras? É claro que não. E aí ele vai dar um exemplo. Pense na palavra salvação. Um católico romano a entenderia como um itinerário sacramental sob a autoridade da Igreja e com o auxílio das intercessões de Maria e dos santos. Um evangélico entende a salvação como fundamentada unicamente em Jesus Cristo e recebida somente pela fé. Um liberal tende a entendê-la como a busca por ser alguém melhor e viver em uma sociedade melhor. Aí ele fecha dizendo, então, que as palavras são as mesmas, mas seus significados substancialmente diferentes. Remeter a Nicéia não é solução para transpor o abismo. Então, assim, só nesse primeiro capítulo aqui ele vai mostrando, então, que esses pontos de vista não se sustentam. Um outro ponto de vista comum que a gente vê esse argumento aqui direcionado a várias coisas, olha. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos divide. E aí ele vai desmontar isso aqui, cara, mostrando que tem coisas que são caríssimas a essas tradições.
Como, por exemplo, a ideia que se tem no catolicismo, que se desenvolveu no catolicismo, que deu uma ênfase muito grande na divindade de Cristo a despeito da sua humanidade, e foi apresentando um Cristo que foi se distanciando, se distanciando, se distanciando de tão santo e tão transcendente que é, ele se distancia completamente da humanidade, ao ponto então de que o acesso a ele é praticamente impossível. E aí, para que se tenha acesso a esse Cristo, precisa-se então de uma mediadora, que no caso seria Maria. E aí ele diz, olha, a proximidade da Mãe de Deus foi a resposta ao distanciamento do Filho de Deus, fazendo até mesmo com que o Filho fosse percebido como demasiado distante para entender e cuidar das pessoas e dos labores da vida. Em outras palavras, talvez de maneira desproposital, a mãe tragou o filho. Tipo aquilo que a gente vê, por exemplo, naquele filme O Alto da Compadecida, né? Aquela obra do Ariano Suassuna, que no final do julgamento ali é aquilo que você tem, é Maria que vem, é ela que intercede, é ela que é a amorosa, é ela que é a que compreende, é ela que é a que entende o sofrimento do homem e tudo mais. Então ele vai mostrar, olha, esse argumento de que maior é aquilo que nos une do que o que nos separa não se sustenta, porque o que nos separa é bem grave, né? Bem grave a questão. Os outros capítulos, então, por exemplo, capítulo 2, contexto de palavras-chave do catolicismo, uma varredura do campo doutrinário. Aqui ele vai analisar, então, a fundo a doutrina, a teologia, vai analisar, por exemplo, a ideia de revelação e Bíblia, vai analisar a questão, por exemplo, da autoridade, mostrando que para o catolicismo a autoridade ela está, ainda que em tese, né? A ideia é que a tradição tem a mesma autoridade que a Bíblia, mas na prática a tradição é tida como superior, obviamente, até pelo fato do catolicismo afirmar que foram eles que determinaram o cânon das escrituras, né? Se a tradição, se na ideia deles é correto dizer que a tradição determina o cânon das escrituras, logo a tradição está superior. Isso é uma coisa bem lógica de se entender. A ideia de que a Bíblia, então, contém a palavra de Deus. Por que é defendido isso na teologia católica? Porque a revelação de Deus ela é ampla. Ela abarca, então, as escrituras e a tradição. Então, a Bíblia não é revelação, ela contém a revelação que está unida nessas duas questões. O que, para nós, então, obviamente, é impossível. Por exemplo, Roma nunca iria acatar a ideia de sola escritura, né, que para nós também é algo muito caro, é algo, enfim, inegociável. E várias outras coisas mais nessa parte doutrinária. Vai analisar a questão de salvação, justificação, regeneração, como que isso é diferente na perspectiva católica, da perspectiva protestante. Vai analisar, por exemplo, a questão de salvação somente pela graça, graça sacramental, regeneração sacramental, enfim, assim, sabe, muito completo, apesar de ser um livro pequeno. A gente está falando aqui de 184 páginas, contando com os apêndices, mas é bem completo naquilo que aborda. Ele vai abordar aqui questões como infalibilidade papal, ele vai abordar aqui, enfim, a própria questão da mariologia, mariolatria, né? Vai abordar a questão das aparições dos santos, os santuários marianos que se tem por aí, o quanto que a mariologia ela é central para o cristianismo, para o catolicismo. Vai analisar questões técnicas, por exemplo, a ideia do rapax de uma vez, né, que é a ideia de que aquilo que Cristo fez de uma vez por todas, que, por exemplo, no catolicismo é um pouco complicado por causa daquela ideia de que a missa ela é novamente então um sacrifício de Cristo, esse sacrifício que vai se repetindo, né, constantemente na questão da Eucaristia e tudo mais. Gente, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena para esclarecer muita coisa e até mesmo para fazer você entender realmente a doutrina católica e ver realmente o quanto que essa doutrina ela está bem distante da nossa perspectiva protestante. Tá bom? É isso. Essa é a indicação de hoje. Mesmas palavras, Universos Distintos, de Leonardo de Chirico. Lançamento de Edições Vida Nova. Excelente livro para se ler, para se estudar nesse período da Reforma Protestante. Como sempre,
Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você comprando o livro pelo link aqui da descrição, você contribui com o nosso canal para a gente continuar produzindo material aqui para vocês. Inscreva-se aí no nosso canal se você ainda não é inscrito. Dê um joinha aí no vídeo, curta aí, compartilhe esse vídeo, envie aí para alguém para aumentar a nossa corrente aqui, para que a gente continue produzindo material aqui de qualidade para vocês. Estamos com um cenário novo aqui, porque a gente mudou de cidade, mudou de casa, enfim. Então, estamos de volta trazendo vídeos aqui para vocês. Vamos seguir aí na nossa corrente, no nosso trabalho, tá bom? Tchau! Até os próximos vídeos deste canal.